Foi aquela vitória com a cara do Timão, sofrida, brigada e garantida na raça dentro da Neoquímica Arena. Já vai deixando o like e se inscreve, porque o jogo acabou, mas a resenha está só começando. Boa noite. Acho que o nosso aspecto mental mais importante é ressaltar o lado positivo de jogar com um jogador a menos e os jogadores conseguirem ser muito solidários e resistirem, tanto quanto o Palmeiras quanto hoje, e conseguirem jogar ainda com a bola no pé quando tiver chance. Em relação às expulsões, é uma coisa, obviamente, que a gente não quer que tenha expulsões. A de hoje era uma expulsão extremamente desnecessária. Eu fiz uma defesa forte do André, porque da expulsão dele contra o Palmeiras não teve muito sentido, foi um equívoco ali de interpretação. Mas hoje foi uma entrada totalmente desnecessária. Mas ele é um garoto que tem um futuro brilhante e um moleque muito dócil no trato do dia a dia. É saber aprender com o que aconteceu e tocar em frente. Bom, a gente pensou especificamente para o jogo de hoje. O Andrés Gomes é um jogador muito desequilibrante, é o jogador que tem mais dribles no Campeonato Brasileiro, que tem no enfrentamento 1 contra 1, ele leva muita vantagem. E o Ranieri fez uma partida brilhante hoje. Tá de parabéns. E, obviamente, com a partida que ele fez hoje, ele passa uma eventualidade, pelo menos ser opção. Mas acho que o mais importante é que o Ranieri ele é um jogador que sempre dá cara, que sempre defende o time e ele cada vez mais acho que é um jogador que tem muito a cara do Corinthians. A outra pergunta eu esqueci. Só isso? No fundo é uma coisa que eu sempre quis e eu acho que eu fui melhorando muito em relação a esse aspecto na minha carreira inteira. E obviamente que existe um time que ele tem uma estrutura por conta dos jogadores que facilita isso hoje. É um time que já tinha uma carga interessante, jogadores experientes, de qualidade bem acentuada, que também que ajuda. Mas o que está mais ajudando aqui, eu acho que os jogadores, de maneira geral, eles entenderam que todo mundo precisa ajudar. Os 11 que estão em campo precisam ajudar a defender. Então não é a linha de trás. Eu acho que é a conscientização dos jogadores, aqui a fome que eles estão tendo para fazer aquilo que eu posso entregar para eles. Eu acho que esse tem sido o grande diferencial. Todo mundo muito consciente daquilo que a gente precisa fazer para poder aumentar a nossa chance de ganhar o jogo. Então o sistema defensivo não começa atrás, ele começa na frente. Hoje foi mais uma prova disso, sendo que eu acho que o jogo do Palmeiras foi a fotografia mais emblemática desse processo que o sistema defensivo do clube hoje vive. E a gente tem que procurar melhorar, porque sempre tem coisa para melhorar. E sabe que isso é um motor central daquilo que a gente vai fazer. Se a gente tivesse sido vazado hoje, a gente não teria conseguido ganhar o jogo. Acho que o primeiro da minha ajuda é o desejo explícito que eu tenho que ele fique. Eu estou me aproximando cada vez mais dele e quanto mais eu me aproximo, mais eu gosto. A gente está diante de um jogador extra-série, um jogador de nível mundial, que é um presente para o Corinthians, um presente para o futebol brasileiro, ele está aqui. Eu espero que ele continue conosco. E quanto mais eu vou me aprofundando nas minhas conversas com ele, eu vou conhecendo mais do que o Memphis, que vocês conhecem dentro do campo, e um pouquinho por uma outra declaração, conhecer um pouco mais a fundo uma pessoa que tem uma riqueza interior que vale a pena quem tiver vontade ir atrás para conferir. Porque além de ser um jogador, é uma pessoa diferente. Eu acho que aos pouquinhos, o jogo acaba sendo também o maior treino do futebol, acaba sendo o jogo. Você joga e corrige no vídeo e treina, mesmo quando tem poucos dias, eu acabo treinando os jogadores. E aos poucos a parte tática ela vai sendo implementada. Não é a coisa mais importante do futebol, como a vida de qualquer um, na vida do jornalista, a coisa mais importante dificilmente é a parte técnica. É a parte anímica mesmo, é o desejo de fazer as coisas, a vontade para fazer, a coragem e nesse caso, e uma coisa muito importante no caso do Corinthians, a solidariedade que os jogadores demonstram cada vez mais no campo, que eles já têm um ambiente muito favorável fora do campo, é fácil de perceber, e esse ambiente solidário, ele está cada vez mais dentro das partidas no ambiente competitivo. Difícil. A primeira coisa, a gente tem que
é se preocupar em fazer o nosso melhor na quinta-feira. Depois que aconteceu o resultado, a gente vê o que acontece. É uma equipe extremamente tradicional, um dos times da América do Sul mais tradicionais, já foi campeão da Libertadores, time que sabe jogar essa competição. Então o que a gente tem que se preocupar agora é fazer o que a gente está fazendo. Agora terminou o Campeonato Brasileiro, essa rodada, agora é foco total no Peñarol. E quanto ao resultado do jogo, eu não falo sobre o resultado, eu falo daquilo que a gente pretende fazer no jogo, que é entregar o nosso melhor, como tem sido desde que eu cheguei aqui. Quanto o Peñarol não tem a mínima condição, e o do Memphis a gente tem que ter a cautela, né, para ele não voltar e sentir novamente a lesão. Tem que dar um tempo para ele se recuperar fisicamente, porque vai dar um tempo significativo desde quando ele machucou a primeira vez até a volta que ele vai ter agora, né? Então, é ter cautela, ter prudência. Ele está tratando todos os dias 2 períodos no CT e está progredindo bem. Então, a gente vai procurar oferecer as melhores condições para que ele, quando ele volte em condições bastante positivas para que ele consiga seguir sem nenhum tipo de problema. Eu acho que o panorama do departamento médico, esses jogadores que você citou ali do Memphis, eles estão voltando paulatinamente para o campo. Não quero colocar assim, uma projeção, porque de fato a gente não tem, e também se fala, dá uma projeção para vocês, depois ela não se cumpre, acaba sendo cobrado. Mas está todo mundo evoluindo. Eu acho que os jogadores que têm jogado estão resistindo cada vez mais às cargas de treinamento e se adaptando à mudança da rotina de treinos. E é uma tendência que a gente tenha, se Deus quiser, poucas lesões até o final da temporada. É assim que eu espero, que isso é uma coisa que acontece muito nos trabalhos que eu realizo, tem um índice baixo de lesão. Embora eu sou um cara meio que conhecido por trabalhar muito, mas muito trabalho e proporcionalmente um baixo número de lesões. Faz parte. O Vitinho é um jogador que eu já tentei trabalhar com o Vitinho, acho que umas 3 ocasiões, nunca tive sucesso em contratá-lo. Tem sentido tudo que sua pergunta, o que você falou. E eu acho que o principal foi que no jogo contra o Barra, ele aproveitou bem a chance, fez um segundo tempo bem interessante e poderia ter saído jogando tanto um quanto com o outro. E estava assim, era uma dúvida de quem ia jogar. E nesse jogo jogou o Vitinho, nada impede que o Jesse possa jogar a partida seguinte, ou o Caio César. Todos eles estão entrando em ritmo e competindo por vagas no time titular. Eu acho que é muito cedo para falar, mas o que eu posso falar é o seguinte: o Corinthians tem 2 goleiros de seleção de base aí, tanto o Cauê quanto o Longo. E tem, na minha opinião, um dos grandes treinadores de goleiro do futebol brasileiro, que foi quando eu estive na seleção, eu levei o Marcelo Carpes, ele integrou a minha comissão. Então todo mundo que passou aqui no Corinthians, o Carlos Miguel foi muito bem, o Hugo muito bem, e você vê que os goleiros do Cauê, como o Longo, são 2 goleiros que percebe-se que são muito bem treinados e que têm o seu potencial bem explorado pelos seus treinadores de goleiro, tanto o Marcelo Carpes quanto o Luizão. Então eu acho que a gente está bem servido. Eu não sou um cara que gosto de ficar contratando jogadores, nunca gostei. A questão do goleiro, todo mundo acha que vai ficar mais seguro trazendo um goleiro de fora. Um dia pode ser que precise, mas quando você tem goleiros formados na categoria de base, se você não der chance para esses goleiros, a gente vai formar o goleiro na categoria de base e nunca vai usar. Que acontece muito isso, principalmente em time grande. Acho que a gente tem que dar oportunidade para os goleiros como a gente dá para os outros jogadores. Do que eu conheço do Cauê, pouco eu conheço do Longo, eles me passam cada vez mais confiança, e conversando com o Marcelo, ele também é bem seguro com os goleiros que a gente tem. Certamente, essa condição do Corinthians frequentar a zona de rebaixamento é algo que pesa muito. Então esse jogo, para nós aqui, ele foi encarado como uma final de campeonato. Os jogadores tinham muita consciência do que valia o jogo, não só esse, como o Palmeiras, como o Vitória, desde quando eu cheguei aqui. Mas hoje era muito importante a vitória. E essa vitória, de fato, embora sejam campeonatos distintos, o Corinthians é um só. Então a gente tem um alívio, que é uma coisa que a gente tem que saber pegar as coisas positivas disso que essa vitória vai trazer para a gente estar mais forte contra o Peñarol. Eu conversei com o Kaique, eu acho que todos os dias, depois da lesão ontem, hoje que não tinha conversado, ele veio no jogo. A gente tem que ficar próximo, é um momento difícil, delicado. E eu falei
para o Kaique é tentar ficar com o lado positivo. Porque com a minha chegada aqui, o Kaique, ele se mostrou para a torcida, se mostrou para o mercado do futebol brasileiro, que é um jogador muito interessante, muito promissor, que tem um futuro para mim, muito positivo pela frente. Então, assim, a questão agora aconteceu, saber das melhores condições para ele recuperar no melhor momento possível e aprender nesse momento que, infelizmente, agora a única coisa que a gente tem que fazer é aprender e ele voltar mais forte. Espero que eu esteja aqui quando ele voltar. Eu acho que tem que ter uma uniformidade, esse é o primeiro ponto, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil a instituição ser punida por uma coisa que você não tem controle. Como é que faz? A gente não tem como controlar a torcida. Tem 45 mil pessoas. Se um grupo de 50 pessoas ou de 10 pessoas... Isso pode acontecer até de alguém que quer prejudicar o Corinthians, contratar alguém para ir lá xingar alguém e botar um cartaz e todo mundo ser punido. Eu não acho justo isso com a instituição. Eu acho que tinha que ter outro tipo de cerceamento, outro tipo de punição. Mas punir, porque aí do Corinthians é uma instituição que ela é notadamente, assim como o Vasco também, um time popular que tem origens nas favelas, o Timão, o time do povo, e ser punido com isso. Eu acho que não tem muito cabimento. Para mim, é uma punição bastante indevida. Eu acho que tinha que ter outro tipo de averiguação, se fosse o diretor, o jogador, o técnico, os jogadores, mas não, assim, de um grupo de torcedores que não representa, muito pelo contrário, só você vê o tanto de negros que tem na torcida do Corinthians. Nosso goleiro mesmo, assim, nossos atacantes. Então, assim, não tem muito sentido essa punição. Para mim, ela não tem sentido algum. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos.